Ela recebeu uma mensagem que teria que ir para casa urgente. Georgiana Martins da Costa, quarta fase. Boa noite, senhores vereadores, colegas do direito. A minha pergunta ela tem a ver com educação, visto que eu sou funcionária municipal de São José, sou servidora orientadora numa das escolas da rede. E os demais colegas, eu não sei se têm conhecimento, que aqui em São José nós temos uma situação um pouco, não crítica, mas que afeta bastante. Os nossos diretores escolares, eles não são eleitos, tá? São por voto, são por indicação, política, e isso não vem a ser o anseio da nossa comunidade. Nós vimos agora a situação do Colégio Maria Luísa de Mello, que fez uma eleição que não foi validada. Eles estão lutando, batalhando para que a equipe de direção que foi eleita ela possa tomar posse. Então, o meu questionamento é o seguinte, senhores vereadores: qual é o posicionamento dessa casa em relação à situação da escolha da eleição direta para diretores das instituições de ensino de São José, também na questão da USJ, tá? E se existe dos vereadores algum projeto em relação a isso, porque a gente sabe que precisa desse projeto para que seja feita corra essa eleição. Peço que o vereador Batiste responda à vereadora Georgia. Vereadora? Já te promovi, já és vereadora, ou acadêmica Georgia. A Georgia foi promovida. Já tem até voz de locutora, Georgia. Então, eu queria, antes de entrar na pergunta da Georgia, eu acredito que a Fernanda, se não me engano, ela falou assim, a decepção, o projeto, a coisa mais escabrosa que, porventura, tem ocorrido. A coisa mais escabrosa que eu vi em São José foi ao lado do fórum, ao lado do promotor, ao lado do prefeito, ser construído um hotel sem o recuo de 5 metros, 5 metros e 30. Na barba deles, fizeram o termo de ajustamento de conduta, né? Então, vai se ensinar muito aos advogados a fazer termo de ajustamento de conduta, mesmo contra a lei, e não se ouve o povo. Então, mas sobre a situação da Georgia, eu acredito, primeiro, que nós temos que ter 10%, a questão na educação passa, 10% do PIB para a educação pública. Sem isso, pode ter eleição direta, pode democratizar e não abre as vagas. Nós temos que ter mais vagas na universidade pública. Nós temos que fortalecer a USJ, porque simplesmente o processo da democratização na situação que nós estamos, né, com falta de recurso para creche, com falta de recursos para o ensino público, com falta de laboratórios, com falta de biblioteca, por si só, o processo de democratização ele não vai resolver. O problema das eleições é até que ponto o processo eleitoral de diretores de escola não é contaminado por um processo também de interesse político partidário, né? Como se partidariza, ele começa de um certo momento. Então, é uma situação que tem que ser discutido. Primeiro, você elege um prefeito, antes de mais nada. Você elege um programa, que devia ser claro em relação à educação. Portanto, esse programa tem que ser colocado em prática. Portanto, é a serviço disso que tem que estar os diretores, a serviço do programa de qualidade, com educação pública e de qualidade. Então, eu entendo que todo o processo de democratização, de participação da sociedade, desde que ele esteja calcado com orçamento, com recurso suficiente, de investimentos, né, na educação, tudo é positivo. Eu acredito que é uma experiência que São José tem que passar, né? Por que não uma outra escola? Por que o Melão? Né? Por que não uma outra escola? Então, é uma experiência que precisa ser aplicada em São José, né? Entendendo que nós fazemos parte de um plano municipal de educação. Acredito que, envolvendo mais a comunidade também, fazendo uso também das nossas escolas em finais de semana, profissionalizando mais os professores, remunerando melhor os professores, com um plano de cargo decente. Então, em ordem de prioridade, eu diria 10% do PIB para a educação, plano de cargo salário para os professores, cumprimento do piso nacional dos professores
E aí, a partir disso, nós vamos discutir a democratização. Porque a democratização, sem cumprir esses 3 requisitos, é jogar nas costas da comunidade a ilusão de que elegendo direto, elegendo o diretor, vai ser resolvido. Não, vai ser resolvido com recursos, com investimentos, com a política em defesa da educação pública. Portanto, ele é um passo de exercermos a cidadania e de nós buscarmos mais a participação dos alunos, dos pais e dos professores em proveito de uma educação pública gratuita e de qualidade para todos os josefenses e também catarinense e, evidentemente, do povo brasileiro. Nesse sentido, a questão dos 10% é fundamental que os colegas acompanhem. E a defesa também do piso nacional do magistério é fundamental. Qual é a categoria que não tem piso? Jornalista tem. O advogado tem. O advogado não tem uma tabela? Agora, o professor não tem tabela. A tabela do professor, né, é o chão, é o piso, sabe? Então, há que ter pisos decentes, principalmente para também o pessoal de nível superior, né? A Estácio de Sá vive também do lucro, tal. Bom, mas tem que ter professores bem qualificados, e para isso tem que ser bem remunerado, sob o ponto de vista de não reproduzir aquilo que mais se conhece, né? Não tem incentivo de estar na sala de aula aqueles que melhores poderiam e têm esse dom. Na verdade, ser professor é um dom, né? Eu não conseguiria ser professor, por exemplo, né? Não conseguiria. Minha mãe foi, minhas irmãs são, meu cunhado também, mas eu não conseguiria ser professor pela carga que tem psicológica de absorver as demandas dos alunos, né? E a expectativa da juventude de ter um emprego, né? Todos estão aqui porque querem um emprego, querem, sabe? E essa ansiedade de estar estudando e, ao mesmo tempo, vislumbrar um emprego melhor na frente para melhorar de vida e poder progredir é algo que, de fato, deixa a gente com o coração na boca, né? Porque a gente sabe exatamente cada crise que vem, primeiro que corta o que é? São os empregos da juventude. A primeira coisa que vem é o emprego da juventude que cai, e o segundo é o salário do aposentado.